O CineOP Mostra de Cinema de Ouro Preto realizou uma mesa redonda só com as mulheres que fazem animação no Brasil. Olha um pouquinho do que elas têm a dizer. Guaxuma, eu animo, por exemplo, uma técnica específica que dizem até que eu que criei, mas não acho que foi, porque já tinham feito em barro e tal, né? E eu animo uma parte com uma areia em alto relevo 2D5. Eu não sabia animar uma areia tradicional, quando a gente chama animação tradicional em areia, que tem no filme, né? É quando tem um vidro retroiluminado com a areia seca. Eu não sei desenhar, eu gosto de modelar, então eu falei assim, não vou conseguir fazer isso, não tenho grana para chamar uma pessoa, tipo, de fora, que trabalhava com esse tipo de animação, o que eu vou fazer? Vou tentar criar uma técnica aqui que eu consiga eu mesma animar. Eu vejo muito no Brasil, você tentar se adaptar com o que tem, é muito limitado os estudos, você tem que ir a fundo, ser muito autodidata. Meu primeiro filme de estrelado, assim, era livro. Eu ficava estudando, não sabia, não tinha feito curso, assim. Depois eu fui fazer um curso em São Paulo, voltei para Recife. Agora eu vou fazer esse longa e enfim, tem várias coisas que eu não sei como fazer, mas eu vou pesquisar e vou descobrir, sabe? Nara! Oh, Tara! Em 2018 eu fiz o Guaxuma, lancei o Guaxuma, mas eu tinha provado bem antes. Eu primeiro tentei uma coprodução brasileira e não consegui. Não, ninguém queria. Aí eu falei, não, então vou tentar fora. E aí saí mandando e-mail na cara de pau, assim, ou conversando com um amigo que conhecia alguém que tinha coprodutores e tal, que já tinham trabalhado. Eu lembro que eu mandei pro National Film Board. Eles perguntaram, você sabe se vai dar certo? Eu falei assim, olha, eu não tinha a menor ideia se ia dar certo. É uma mistura de técnicas arriscada mesmo, né? Mas falei, olha, eu sinto que eu preciso contar essa história sim. E foi aí depois que eu encontrei uma coprodução francesa, que é a Leval Sur, que eu trabalhei. Comecei com animação, querendo fazer animação experimental. Ao mesmo tempo veio essa oferta, esse convite para trabalhar na Disney. Por causa do sucesso de Rei Leão, eles começaram a fazer 4 filmes ao mesmo tempo. Então eles estavam procurando profissionais ao redor do mundo. E eu fui selecionada para trabalhar em Mulan. E daí eu fiquei 8 anos lá, fazendo longa-metragem com eles. Foi Mulan, Tarzan, Lilo e Stitch e A Nova Onda do Imperador. Eu saí do Brasil num momento em que realmente estava tudo parado, que foi o fechamento da Embrafilme, né, nos anos 90. Eu falei, bom, eu vou lá, eu vou aprender e eu vou trazer o que eu conseguir desse conhecimento para ajudar a criar ou alimentar uma cena da animação no Brasil. E eu voltei para o Brasil num momento que meus amigos que eu tinha deixado quando eu fui estavam fazendo coisas incríveis, eles tinham criado a BCA, eles tinham criado a Animamundi. De alguma forma, sinto que eu consegui fazer parte desse movimento bonito que eles estavam construindo aqui. Pensei que tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher, porque aquele corpo exatamente limitava as liberdades. O meu primeiro curta como diretora foi o Carne, né? Eu tinha feito outros trabalhos antes como animadora, roteirista. Eu tive uma ideia de documentário animado em que as mulheres poderiam contar histórias em relação aos seus próprios corpos. Pensei que a animação poderia protegê-las, né? Proteger a imagem delas. Na pirâmide de tolerância, eu sou a última. O documentário animado, ele escancara esse aspecto do documentário, né? Que o documentário é um recorte, ele é uma construção, ele é uma visão, um ponto de vista. Na animação isso explode, né? Porque você cria tudo do zero. Acho que não existe uma lente neutra. A animação acho que só revela isso de uma maneira mais óbvia, assim, né? Fica escancarado, né? A questão é que o cinema de animação, ele é naturalmente uma ponte para o onírico. Você sabe que um desenho não se mexe, porque ele é um desenho feito a lápis, e aí você olha na tela, ele respirando, vivendo, pensando, falando, dançando, e naturalmente você já quebra a barreira da realidade ali pela própria estética. Esse lugar do fantástico a gente acessa muito mais fácil com a animação. Então, quando eu penso um projeto, como eu trabalho com animação já há muito tempo, abre uma caixinha assim, sabe? Tipo, como se não limitasse. A gente acessa texturas, formas, sabe? Tudo assim. E aí isso vai abrindo a mente, assim, sabe? Pra criar mesmo, assim. Comecei com Belas Artes fazendo desenho. Aí naquela época, 70,
Havia no Rio de Janeiro um movimento underground muito forte de se fazer arte pela arte. Então eu abandonei a faculdade e comecei a me envolver com cinema e resolvi me casar. E esse meu marido tinha dado aula para criança e falou: você gosta de animação? Pega uma régua, bota 2 pinos, corta os papéis, cola a gomada e vai fazendo. E foi assim que eu comecei. Na verdade, eu faço parte de um coletivo, de uma certa maneira, de irmãos, que são os irmãos Vale, né? Então, sou eu, Ingrid, a Elizabeth, a Rosane e o Lute. Nós somos autodidatas. Nossas primeiras experiências no cinema assim, foram com uma câmera Super 8. Nossa primeira mesa de luz era uma copiadora de fotografias, que era do meu avô. Papel sulfite cortado em 4, tinta guache, então eram muitos desenhos para fazer um filme. Então era muito trabalho. O cinema de animação independente, ele tinha que ser mais remunerado, independentemente se vira indústria ou não, né? Se a gente conseguisse ser como na Europa, que as pessoas vivem de curta-metragem e tá tudo bem, seria já massa. E a gente ia conseguir fortalecer esse cinema independente e, ao mesmo tempo, obviamente, tem que fortalecer essa indústria da animação, né, entre aspas, que é outro mundo também, é tipo, ok, vamos fazer os projetos de série que é vendido para os canais, né? Eu acho que tem que fortalecer os dois lados. Não tentar copiar um modelo de indústria que supostamente deu certo dos grandes estúdios, mas que, na verdade, é uma coisa que engessa a criatividade de muitos profissionais no processo em prol de uma ideia central. Existe essa idealização desses formatos maiores, né, aqui, e muitas vezes o curta-metragem é deixado de lado, né? Acho que os editais de fomento de curta são muito importantes e acho que eles precisam ser um pouco mais abrangentes e responsáveis com a animação, né? No sentido de entender que é um formato ideal, né, para animação. A gente tem muita história para contar e muito artista que tem uma linguagem incrível, que pode ser trazida para o universo da animação. As pessoas às vezes limitam. Não, tem que ser aqui, tem que seguir o que já foi feito, e aí a gente vai conseguir fazer um sucesso. E muitas vezes você cria uma coisa ali que vem desse independente, né, cinema independente, coloca ali, vira uma coisa massa. Quando a gente começou, não tinha, assim, digamos assim, muito apoio financeiro, por conta também que não existiam muitos editais. A gente ia fazendo de uma maneira até bastante solitária. Essa coisa do dinheiro na arte, eu acho que sempre foi muito chato. Ninguém tem dinheiro para nada. A coisa da invenção nunca foi muito bem remunerada, e não é mesmo. Olha, tem um preconceito gigantesco, né, tipo, com cinema de animação, quase como se não fosse cinema. Existe uma recepção, né, bem diferente. Até porque tem uma supervalorização dos atores, das atrizes, né, você vai no festival X, quem tá lá é o diretor, 5 atores, o pessoal da equipe técnica você nem vê. Eu senti uma diferença, não só de curta de animação e de live action, né, que a gente chama, como também de curta para longa, né. Muita gente fala, seu primeiro filme. Eu fiz 4. E assim, se eu não tivesse feito esses 4, sabe? Assim, tudo bem, meu primeiro longa, mas também existe um preconceito gigantesco. Acho que isso se reflete nessas políticas públicas. É um círculo meio vicioso, né? De desenvolvimento, produção, a distribuição. No caso do Carne, eu sinto que às vezes eu tenho mais oportunidades lá fora do que aqui, né? Eu acho que tem um pouco a ver com ser da animação aqui no Brasil e também ser mulher, né? E isso que o festival tá fazendo aqui, a mostra, tá quebrando um pouco isso, sabe? Tipo, é uma mostra que tá falando de cinema em geral, que tá dando um foco de animação, a gente não vê isso, sabe? Às vezes a galera da animação também tem a panelinha, entendeu? Tipo, fica ali só falando das técnicas e tal, eu também tenho que furar essa bolha. Não só das pessoas que trabalham com live, de acessar mais o cinema de animação, mas também as pessoas que trabalham com animação acessar mais os outros tipos de cinema que a gente faz no Brasil, sabe? Que aí eu acho que a gente engloba, assim, e se fortalece como um todo.